Hoje, gente, como vocês devem saber, a gente tem que fazer um vídeo de aniversário de 60 anos do vô Pedro e da vó Teresa. Então eu tenho umas fotos, uns vídeos, uns depoimentos pra gente olhar e pensar um negócio legal. Roda aí um vídeo pra gente ver. Eu nasci na era de 23, no dia 19 de maio, no Maranhão, região de Passagem Franca, lugar por nome Estiva. Minha juventude foi um rapaz que não tinha pai na época. Com 16 anos de idade, meu pai faleceu. E depois ficou 2 irmãos mais velhos do que eu. Mas logo eu tomei conta, quando eu estava de 18 a 20 anos, tomei conta da família de minha mãe. Nós éramos 6 filhos e minha mãe, que era a viúva. Aí, cara, a gente pode fazer um vídeo contando a história de cada um deles como se fosse um filme. Em 1923, no dia 19 de maio, na cidadezinha de Estiva, no Maranhão, Dona Antônia de Souza dava à luz ao menino Pedro, o 18º filho da ninhada. Quando criança, gostava de assustar cachorro com tiro, amarrar rabo de gato em pau rachado e matar mosca com espinho de mandacaru. Pedro cresceu e logo aos 18 anos teve que tomar conta da família, pois seu pai, Apolinário Barbosa, havia falecido em 1939. Na época, o cuidado não era pouco, 6 cabeças contando com sua mãe e mais 4 irmãos. Agora vamos ver como faz a juventude da Teresa. Eu nasci no dia 10 de outubro de 1930, no lugar chamado São Lourenço, vulgo Mucura, Maranhão. A minha juventude, eu era a filha caçula dos meus pais, muito bem criada para aquela época. Meu pai era leigo, mas era muito inteligente, tinha umas conversas muito aplumadas, muito bonitas, não vocês puxam um pouco para eles, né? Eu, desde criancinha, que o meu objetivo era informação. Eu queria aprender, eu queria ver as coisas como era, né? E aprendi a ler com muita dificuldade, acho que não é bom contar os detalhes aqui, mas eu consegui aprender a ler, escrever e entender o que eu li, né? Isso para mim foi a minha escolaridade foi pouca. Talvez que eu tenha feito o 2º ano primário para hoje. Para aquela época era muita coisa. E cedo eu aprendi a costurar, bordar. E toda a vida eu fui artista, né? 10 de outubro de 1930, em São Lourenço no Maranhão, vulgo Mucura, Francisca de Freitas dava à luz a Teresa, sua filha caçula. Sempre buscando informação, Teresa se mostrou muito estudiosa, e isso a ajudou a virar tesoureira da igreja. Quando pequena, aprendeu a costurar. E nunca mais parou. Acho que tá legal, se a gente trabalhar em cima disso, fica uma coisa legal. Vamos, mais ideias. Que tal se a gente colocar a cena de algum acontecimento que marcou a juventude deles? Sei lá, uma história de onça do vô. Vou ver aqui nos vídeos, tem alguns. Ah, achei. Uma vez eu estava trabalhando na roça e observei uns urubu que eram sempre quando ajunta urubu tem uma carniça. Eu fui reparar e era uma onça que tinha matado uma novilha. Eu fui avisar meus irmãos para nós vir matar a onça. E quando eu cheguei lá, e ele disse para mim ir uma distância de mais de légua chamar um rapaz que tinha um cachorro. Que ele disse que o cachorro tinha coado uma onça. E quando foi no outro dia cedinho, quase mais cedo do dia, nós chegamos lá. E quando nós chegamos lá, o cachorro correu atrás da onça e acuou, mas porque nós era desprevenido, tinha
2 rifles só tinha 4 balas. E nenhum deles era prático para atirar de rifle. E o primeiro tiro quem deu foi o rapaz. A onça nem ficou do mesmo jeito, nem prestou atenção no tiro. E aí o meu irmão atirou, quando atirou, aí a bala atingiu ela ficou se remexendo, ela ficou baleada e caiu no chão. E aí ficou sem nós ter com que ia matar a onça aí. Enquanto eu fui buscar munição, ela deu um tapa no cachorro, o cachorro ficou com medo, aí ela foi embora. Mas depois, uns 4 anos, nós batemos uma armadilha e matamos a mesma onça. O tiro tinha quebrado um quarto dela, ela ficou com a perna mais curta do que a outra, assim. Legal, me deu uma ideia. Se a gente fizesse tipo... Pedro olha urubus no céu e, com seus métodos dedutivos, percebe que alguma onça havia matado um bicho ali por perto. Resolve chamar os irmãos para ajudar a matá-la. Quando aparece a onça... Peraí, onde é que a gente vai arrumar uma onça? Eu podia fazer assim. Quando aparece a onça... Acho que não, ficou feio. Acho melhor a gente fazer assim. Quando aparece a onça... Gente, eu acho que esse negócio de onça não vai dar certo. Por que a gente não discute isso mais tarde? Verdade. Mas acho que estamos tudo bem. Vamos ver algum vídeo quando eles se encontraram. Naquele tempo, os crentes eram assim, aqui era uma congregação, lá no Gama era outra, lá no Plampinor era outra, assim era a distância, né? Mas os crentes conheciam todo mundo, vamos fazer uma festa no Gama. Aí ia todo mundo, aí todos os crentes se viam tudo, mas não tinha aquele negócio, tinha a moça namoradeira, eu nunca fui. E o tempo passou, quando eu tinha 16 anos, seu peito quis casar comigo, não deu certo, porque eu não quis, eu era muito nova, não estava preparada para aquilo. E depois, uns tempos, eu fiquei noiva com outro rapaz, que era meu primo. Era bonitoso até, mas não tinha juízo e nem sabia trabalhar. E aí quando eu ia orar pelo casamento, eu sentia muita angústia. Deus não deixava. E eu digo, eu não vou fazer isso contra o meu Deus, nem contra o meu próprio. Meu pai também não tinha prazer com isso, aí eu terminei. Aí depois, com uns 7 anos, nós resolvemos querer os dois. Ele não carregou opinião comigo. Eita, essa história é boa! Também acho que ficaria bom se a gente colocasse... Naquela época, as congregações dos crentes eram tanto integradas, e quando tinha uma festa, todos se reuniam. Então, desde cedo, Teresa e Pedro se conheciam pelo menos de vista. O fato é que Pedro não demorou para simpatizar com Teresa e a propôs em casamento quando ela tinha 16 anos. Porém, Teresa era ainda muito jovem e não estava preparada para isso. Anos se passaram, e Teresa, na verdade, ficou noiva de outro rapaz. Ele era um rapaz bonito, mas não era trabalhador. Teresa, que valoriza o trabalho, não o quis mais e percebeu que deveria, na verdade, ficar com Pedro, rapaz trabalhador, que ainda estava interessado nela. Bom, mas só eles já vão casar e tudo mais. E se a gente achasse um vídeo que eles realmente se encontraram? Pois é, mas eles nem se lembram. Acho que melhor a gente deixar essa questão para mais tarde. Eu acho que tá na hora de colocar os filhos na história também, né? Vamos ver como a vida deles mudaram depois dos filhos. Quando a gente tem filho, pelo menos a mãe, o pai vai dar a versão dele. O meu sonho fica bem maneirinho, ficou. Quando me gemia aqui do meu lado, já estava pronto. Nunca teve uma coisa assim que meu menino chorasse, eu não acordasse. Quantas e quantas vezes, que naquele tempo não tinha a tecnologia, a medicina que tem hoje. A gente corria fazer um chá, ia ver o que estava, pegar o menino, saber o que estava doendo, aquela coisa. Aquele cuidado e deu tudo certo, para a glória de Deus. Os que nasceram vivos não morreu ninguém, né? E se criaram tudo inteligente. A maioria das vezes com remédio caseiro. Era um chá disso, daquilo outro, a gente fazia, quando fazia um calmantezinho, um remedinho desses remédios que dá para a criança mesmo. Difícil de encontrar.
mas deu tudo certo. Os meus filhos da época eram os meninos mais bem prontos, mais bem arrumadinhos que quando eu estive, antes de eu me casar com o Pedro, eu fui para São Domingos, lá era a cidade, lá eu sabia costurar, mas não sabia, aprendi corte e costura, aprendi a bordar, eu sabia mais de 50 pontos de bordado. Ainda hoje se eu fosse fazer, ainda tem eles aí, copiando. Então, e aí essas coisas eu apliquei tudo para os meus filhos. Quando ia nascer o menino, eu fazia o choval, para aquele lugar Era chique. as coisas mais bem feitinhas, tudo bem arrumadinho, tudo por dentro da lei da época. Se criaram no centro. Na época, eu lembro que ela uma vez pisou semente de melancia e tirou o leite da semente para dar extração do menino que estava com febre. Seu Pedro e Dona Teresa, já casados, começaram a construir uma família abençoada. No povoado de Javém, na zona rural de Tuntum, tiveram Azarias, Assis e Aziel. Então veio a primeira menininha, Zéres, seguida da Thalita e depois pelo sexto da ninhada, a Iston. Depois nasceu a Célia. Se mudaram então para Barra do Corda, onde nasceu a caçulinha Edita. 8 filhos eles tiveram, 4 rapazes e 4 moças. Foram muito bem educados e dedicados, pois além de muitos deles ajudarem a sustentar a família trabalhando na roça, também estudavam no famoso colégio Missão Caputinos Pio XI. Pronto, espero que eles gostem dessa parte. Eu também. O que ele tem mais para falar? É que a gente já pode pular pra parte que eles vêm pra Brasília. Mas já, a gente vai pular um bocado de história aí. Eu sei, mas não dá pra gente fazer de cada ano de casal deles. Afinal, já são 60. Verdade, pode ficar meio estranho, mas vamos lá, roda o vídeo aí. Parou? Parei. A nossa vinda para Barra do Corda é quando os filhos estavam todos aqui, quer dizer, na mudança da Barra do Corda. Aí o Assis pediu que nós viéssemos para Porongatu, porque ficava mais perto, porque eles queriam estar sempre assistindo. E quando eu vim para Porongatu, foi em 81. E aí fiquei em Porongatu assim meio sem rumo, porque não tinha o que fazer, eu não era comerciante, era uma cidade estranha, não tinha roça para fazer. Mas aí apareceu uma fazenda que estava empeorada pelo banco. Aí eu tive que fazer e comecemos a tratar da fazenda e era uma festa para eles. Todos os feriados eles iam para lá para ir para a fazenda, para brincar na represa, para comer buriti, para ver o gado. E assim a gente tirou lá 8 anos. E agora, quando foi para vir para cá, o Assis estava no Rio e o Aziel se interessou que eu viesse. Aí ele disse, vamos dar uma volta na chácara. Eu estava assim, tão desinteressado, nem pensava nisso. Mas quando ele deu uma volta, que descemos ali na chácara 17, eu disse para ele, nessa distância aqui, se achar uma chácara, eu venho. Aí, com 15 dias, ele mandou dizer para mim vir receber a chácara que já tinha comprado. Saindo da Barra do Corda e já com os filhos crescidos, Pedro e Teresa se mudaram para Porangatu, em 1981, incentivados pelos filhos. Pedro ficou meio deslocado no começo, mas logo arrumou uma fazenda e estava indo bem. Juntava a família no feriado, cuidava do gado, das plantações. Se mudaram de lá 8 anos depois, agora para Brasília. Sempre assistenciados pelos filhos, o casal se animou para se mudar para um terreno em Vicente Pires. Pois bem, o bendito terreno, a famosa Chácara 17, foi entregue em 15 dias para a nossa alegria. E aí, será que fica bom? Olha, a ideia é boa, mas isso vai ficar legal quando juntar tudo. Ainda tem questões que a gente não resolveu. A questão da onça, do primeiro encontro. Verdade, mas temos que decidir. Vamos resolver fazer esse filminho ou não? Sabe, eu tive uma ideia. Por que a gente não grava essa reunião ao invés de gravar o vídeo? A gente vai mostrar os depoimentos, as histórias e tudo mais.
Esse negócio aí não é bom descobrir, não. Tem sim, ele mandou. Naquele tempo não ia de cara a cara não, tinha medo de... E quando foi para conseguir o casamento com a Tereza, foi um pastor por nome Zé Ferreira, disse, irmão, você dá certo casar com a Tereza. E aí ele fez um escritozinho e ela respondeu o escrito, o pedido. Respondeu que sim. Respondeu que sim. Acho que a família, todo mundo gostou. Em 1941, eu tinha 11 anos. Eu estava pensando em ser crente, mas agora eu vou ser crente da Assembleia, que a Assembleia de Deus é um evangelho completo. E aí logo eu fui, aceitei Jesus, passei, eu aprendi todos os hinos decorados, que eu ainda não sabia ler direito. E até hoje estou aqui. Que bom. Falando essas histórias para meus netos, para eles saberem a realidade do que Deus faz na nossa vida. Meu pai tinha tendência para o evangelho. E aí o povo disseram, olha, aquele ali é os crentes, eles não bebem cachaça, eles não adoram imagem. O dia de domingo para eles é dia de guarda, o dia de domingo é para eles fazer os cultos, louvar a Deus. E aí ele ficou com isso na lembrança. 8 pessoas de uma vez aceitou o evangelho, onde eu fui um dos 8. Casamento duradouro. Primeiro você vai pedir a Deus, Senhor, abre um caminho para mim passar. Você ora, pede a Deus, e você sai por aí, você vê uma menina que te agrada, que todo mundo tem uma pessoa que simpatiza, né?